Olá, eu sou o Fábio Del Duque e eu estou aqui na Serrinha. A Serrinha, para quem não sabe, é onde se realiza anualmente o Festival Arte Serrinha, que já tem quase 20 anos. O festival é um grande encontro das artes, onde principalmente residências artísticas, cursos, exposições, shows, apresentações de teatro, cinema, gastronomia, design, literatura, é um grande encontro das artes. E anualmente nesse local a gente se encontra no mês de julho. Esse ano, obviamente, por conta dessa crise toda, né, gerada aí pela pandemia do Covid, né? Estamos aqui quarentenados aqui na Serrinha, cuidando desse espaço para vocês, porém, muito provavelmente não vai poder acontecer o festival no mês de julho. A gente está pensando aqui algumas estratégias, né, para durante esse tempo todo conversar com vocês aí via internet, via as mídias sociais, propor algumas atividades também pela internet, à distância nesse momento, e logo que for possível a gente pode retomar aqui algumas atividades presenciais. A gente não sabe quando, mas tomando todas as precauções, em algum momento aí no segundo semestre, mais adiante, a gente vai poder se reencontrar, né? Então, primeiro eu queria mostrar para vocês esse espaço, tá? A Serrinha, para você que já conhece, é o lugar onde a natureza e a arte são sempre as protagonistas. Aqui, alguns experimentos novos, como o Fire Pit, um trono para o sonho de uma noite de verão de Shakespeare e um pocinho, aonde vem água diretamente da nascente. E esse reflorestamento aqui está sendo feito já há mais de 20 anos. Há 20 anos atrás isso aqui tudo era um pasto. E hoje a arte, o trabalho de educação e cultura são os protagonistas, né? Eu vou mais adiante falar de design. Então, olha, essa peça é muito importante. É do Hugo França. É um importante designer que realizou essa obra aqui durante um festival. Aqui tem outras obras inacabadas dele. Esse cantinho Hugo França. Ele trabalha com a madeira da maneira mais orgânica e aproveitando o máximo das potencialidades e do desenho que a própria madeira e que a própria natureza nos dá. E faz um trabalho belíssimo, contemporâneo. Vocês podem ver o ateliê que sempre está tão cheio de gente, tão cheio de produções. Nesse momento, ele está sozinho. Sozinho não, ele está com muitas produções. Eu tenho produzido muito sozinho aqui. Aqui tudo que está em processo, né? Trabalhos que eu estou fazendo, reaproveitando tudo que eu tinha de material. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um retrato da minha bisavó. E o que eu fiz? Eu arranquei 20 anos de tinta a óleo da minha paleta e apliquei no rosto dela. Então é uma coisa também de desenhar outras possibilidades e outras perspectivas e pensar a ancestralidade, tudo isso tem, eu acho, nesse trabalho. Fiquei muito feliz de tê-lo feito nesse momento. Aqui tem uma maquete em andamento. Essa maquete é para um projeto que estamos desenvolvendo junto com a Energisa, nosso patrocinador. Um projeto educativo que está nascendo nesse momento. As maquetes estão praticamente prontas, né? Aqui vocês veem a geração de energia limpa, então vocês viram um parque eólico, aqui tem um parque solar e um parque de biomassa aqui no final. Esse que reaproveita resíduos, né, da própria natureza, né? Aqui temos outra maquete, olha, uma maquete sobre as nascentes, né? Para quem não sabe, a Serrinha tem 5 nascentes muito importantes. Estamos aqui nas cabeceiras, né, da Mantiqueira e da onde vai toda a água para São Paulo, né?
esse local até onde eu estou nesse momento, há muito pouco tempo que a gente vê correr esse fiozinho d'água, esse riozinho, né? Olha só, isso aqui há 10 anos atrás era praticamente um charco. E com os reflorestamentos e com o que está sendo feito de regeneração florestal, olha só que beleza, a água voltando, né? Então vamos ao ateliê, porque é lá que eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. Agora sim, a ideia da atividade. Entrando aqui desse lado, temos peças, vários trabalhos em andamento. Aqui é uma luminária que está sendo criada com reaproveitamento de materiais de uma indústria metalúrgica vizinha nossa, né? Trabalhos de gesso em andamento, formas para fazer peças, né, positivos aqui, ó, no caso de resina, espelhos, maquetes, fotografias, provas de fotografias, outras maquetes indígenas, peças para serem consertadas, mesa de materiais, peças históricas que estão sendo resgatadas para um projeto educativo que está nascendo nesse momento, fotos históricas. Ó, para quem não conhece, esse é meu bisavô, Benedito Rodrigues Moreira, e minha bisavó, Carolina. Graças a eles que a gente tem esse espaço. Ele era um homem muito progressista, lá no final do século XIX, abolicionista, republicano, foi prefeito de Bragança por 3 gestões e plantava café aqui na fazenda. Então, enfim, eu estou num momento também onde eu estou resgatando muito e sendo muito grato a essa ancestralidade que permite com que a gente desenvolva esses projetos. Olha o terreiro de café na época, 1920 mais ou menos. Aqui, gente, tem um assunto que daí tem tudo a ver com o que eu quero conversar com vocês mais detalhadamente logo mais. Tá vendo? Estamos começando a desenvolver uma coleção de peças da Serrinha, Arte Serrinha. E é isso que eu quero pedir a colaboração de vocês. Aqui temos 3 luminárias. Luminária Magma à esquerda é minha, né, de minha autoria, usando o reaproveitamento dessa indústria que eu falei para vocês. A luminária do meio do Rafael Amato e a da direita do Guilherme Isnar. São as peças, as nossas primeiras peças. Ainda tem peças da Elisa Steca, do Gustavo Godoy e várias outras que estamos aí desenvolvendo para vocês. E aqui a mesa, olha só, os tubos de tinta óleo, separados por cor, aquarelas, um monte de materiais, uma baguncinha. No ateliê sempre tem uma baguncinha, gente. Aqui a paleta de tinta óleo. Eu descobri nessa quarentena, onde eu estou tendo tempo para realizar coisas também que eu nunca imaginei, né? Eu descobri coisas incríveis, assim, que eu pensei quando eu tinha 15 anos, 17 anos. Não sei se são incríveis, mas são coisas assim que havia uma liberdade na cabeça de um menino de 15, 17 anos que hoje é raro, né? Da gente conseguir acessar numa idade até mais avançada. A gente precisa hoje ralar muito mais. E quando está tudo fresquinho, é muito incrível. Esse espaço onde estamos agora é onde acontece a maioria das oficinas mais importantes do festival. Olha só como ele se transforma. Isso aí é uma oficina do Ronaldo Fraga. E isso aqui, logo em seguida, olha, é uma oficina de teatro, Guilherme Leme, o espaço sendo totalmente pintado, totalmente absorvido pela peça de teatro. Olha só. Olha só, uma performance
uma oficina de música, outra performance, oficina de pintura, palestra, show de música, performance de dança bem aqui na frente, mais alguma festa. É um local onde a gente sempre inventou mil coisas, já fizemos longa-metragens com Ney Matogrosso e Elane Inês, já gravamos disco com Jacques Morelenbaum, Marcos Suzano, Benjamin Taub, Kim Carlos Malta, Mayra Andrade, grande elenco. Enfim, é um local que a gente usa para todo tipo de experimentação artística e também um local onde a gente se encontra. Gente, daí seguindo todas as recomendações, estou quarentenado aqui na Serrinha, né? E daí, além de ficar pensando soluções para a vida, meditando, e tudo, uma das coisas que eu fiz muito foi organizar as ideias, os cadernos antigos, rever várias coisas, jogar fora um tanto de coisa, botar fogo, enfim. Repensar tudo que eu fiz para pensar o que é esse novo mundo que se projeta a partir de agora. Né? Conversando com grandes sábios nesses tempos, grandes lideranças indígenas, amigos nossos, como Ailton Krenak, eu entendi que não vamos mais voltar para o mesmo mundo de antes. Né? Então a gente precisa se reinventar, o mundo precisa ser repensado. Né? Então o que aconteceu assim, de muito incrível assim, nessa história? Eu comecei a pegar cadernos de quando eu tinha 17 anos, 18 anos de idade, e rever ideias, e rever como a criatividade naquela época era uma constante, né? Eu ainda acho que eu sou uma pessoa criativa, sou um artista, mas hoje eu tenho que recorrer, né, a muito mais esforço do que numa época onde eu pensava uma peça de teatro, uma arquitetura, uma pintura, uma videoinstalação, tudo na mesma página do caderno, uma coisa desencadeando a outra, né? Então tem sido importante para mim rever esse processo criativo. Então o que tem acontecido também, né? O festival que todos vocês frequentam, que muitos de vocês frequentam, né? Hoje eu devo estar falando com muito mais gente, talvez que não conheçam a Serrinha e o festival, mas eu tenho, né, recebido muitas mensagens dos nossos alunos, dos artistas, das pessoas que participam daqui sempre, querendo saber como que vai ser, quando que vai ser. Né? Obviamente que é impossível a gente pensar num festival para julho, como ele sempre foi. Né? Mas a partir do momento em que for possível que as recomendações aí, das autoridades nos permitam receber público, né, com todos os novos cuidados e tudo isso, a gente vai estar aberto aqui na Serrinha para recomeçar as atividades. Enquanto isso, a gente está pensando algumas coisas que a gente possa fazer aqui, virtualmente, à distância. Né? Tudo está sendo assim, todo dia eu vejo live dos meus amigos músicos, agora tem nas artes plásticas, discutindo teorias e falando dos seus trabalhos, e médicos, e enfim, todo tipo, né, de humanistas. Né? Tem sido, inclusive, um momento muito, eu acho, fértil e muito importante para a reflexão do nosso tempo. Né? Quando que a gente imaginou que, em pleno século XXI, a gente ia viver uma situação de filme, de ficção científica ou de filme de Idade Média? Né? Então, tem sido um momento onde os grandes pensadores do mundo, né, têm colocado suas opiniões e têm, enfim, feito reflexões, eu acho, muito importantes. Né? E, voltando à questão, né, de qual que é a atividade, qual que é a proposição que eu vou fazer para vocês.
Eu mostrei aqui no meio desse tour que eu fiz aqui no ateliê algumas peças, né, algumas luminárias, algumas peças de design do Hugo França ali fora, né? Então é uma questão que a gente sempre teve muito forte aqui na Serrinha, é essa de reaproveitar materiais, de se inspirar na natureza, de usar materiais da própria natureza, né? Os cipós, as madeiras, as pedras, as terras, enfim, a gente sempre fez uso desse tipo de material e desse tipo de inspiração, né? Para criar muito do que foi feito aqui, né? Então, com base nisso, estamos desenvolvendo uma coleção. Temos um parceiro aqui na região, que é uma indústria de metalurgia, que tem algumas máquinas que estarão agora disponíveis para a gente durante esse mês de maio e junho, para a gente desenvolver protótipos de peças dessa coleção, né? Então, eu queria fazer uma proposta para vocês, para quem quiser participar da criação da coleção Arte Serrinha de design, né? Então, a ideia é peças seriadas, né? Peças que sejam feitas em escala, com algumas técnicas de utilização de chapas e tubos metálicos, principalmente. Podem haver outros materiais, mas o principal são as chapas e os tubos metálicos, né? Então a gente tem recursos de corte a laser, de dobras, de curvas para calandragem, né, para os tubos. E a ideia é a gente desenvolver, principalmente com esses recursos que esse nosso parceiro está nos ofertando, né, uma coleção de design para depois, eventualmente, até ser comercializada adiante, né? A gente quer traduzir um pouco essa questão do isolamento mesmo, assim, né? Eu acho que é um momento também, além da questão dessa inspiração da natureza, que é muito própria aqui da Serrinha, eu acho que nesse momento a gente teve se relacionou com a nossa casa de uma maneira diferente, né? A gente pensou nas coisas que estavam demais, nas coisas que faltaram na nossa casa, nas coisas que só enfim, que podiam tocar na rua, porque não tem importância nenhuma. Então, eu acho que é um momento importante da gente repensar o uso da nossa casa, repensar a funcionalidade das peças e tudo isso. Então, essa é a provocação que eu quero fazer para vocês. Vamos criar junto uma coleção, né? Então, qual é a ideia? O que a gente já tem aqui pensado são algumas luminárias, luminárias de mesa, luminárias de pé, luminárias solares para jardim, algumas peças de bancos para exterior, para jardim, porque a gente está falando de materiais como ferro, aço, né, materiais que têm bastante resistência. Estamos desenvolvendo aquele Fire Pit que eu mostrei para vocês, que é uma fogueira portátil, né, que você pode acender no seu quintal, que você pode acender numa região que tenha piso ou até, enfim, dentro da cidade, né? Então, qual é a ideia? Inspirados pela natureza, que sempre vai ser a nossa ideia aqui da Serrinha, dos materiais, da estética, da viabilidade como sustentabilidade, né? Assim, então, um uso de recursos que a gente pode também repor, assim. Então, por exemplo, eu acho pedra um material incrível, só que pedra a gente não pode ficar arrancando pedra da montanha eternamente, né? Então tem resinas, tem outros materiais que a gente pode utilizar que podem substituir a pedra. Como vocês viram ali, tem uma luminária que eu mostrei há pouco que tem uma cúpula de pedra. Ela originalmente, nos anos 90, foi feita de pedra mesmo, mas agora a gente vai fazer de resina ela como se fosse pedra. As outras têm impressões fotográficas de pedra. Então a pedra está presente, mas ela não precisa ser um material também, né, a ser empregado por conta de todas essas questões
de sustentabilidade, né? Agora é um momento muito importante da gente repensar a nossa atitude também com relação ao planeta que a gente está, né? Vamos pensar em objetos duráveis para casa. Essa ideia de que tudo é descartável, de que tudo pode durar 1, 2 meses e tocar no lixo, isso é um grande absurdo, né? Então eu pensaria numa linha durável, né? De coisas que pudessem ficar para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, né? Como eram as coisas antigamente. Porque esse monte de coisa de plástico, porcaria, gente, não dá mais. A gente tem que começar a recusar, né, as embalagens, esse tanto de coisa que entope nosso planeta cada vez mais de lixo, né? Então, para fechar aqui somente, é essa proposta que eu queria fazer para vocês. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, né? Qual é o regulamento dessa proposição que a gente está fazendo para vocês? Para ver se vocês concordam, porque a ideia é que cada um que tiver o seu trabalho escolhido, nós vamos realizar um protótipo dessa peça e pensar, inclusive, a possibilidade de isso se tornar parte da coleção Arte Serrinha que a gente está desenvolvendo, tá? Então, é isso. Eu queria terminar, né, recomendando que fiquem todos em casa, né, gente? Eu sei que isso não é possível para todo mundo, né? Mas quem precisar sair, quem não puder se recolher nesse momento, tome todos os cuidados, tá? A gente está indo para a fase mais complicada dessa doença, conversando com todos os nossos amigos e conhecidos no exterior que já passaram por isso antes. Agora é o momento mais crítico, então todo cuidado é pouco, tá? E fiquem com a gente, Arte Serrinha, nosso Instagram, Facebook, nós vamos estar com vocês. Estamos começando aqui as ações do Festival Arte Serrinha 2020. Um grande beijo para todo mundo.